iniciamos um ProEFcast. Aqui quem fala é Maiara, eu sou professora adjunta de Educação Física da Rede Municipal de Campinas e estou com meus colegas do ProEF, professores Wellington, Renata e Aleandro. O professor Wellington, ele é da Rede Estadual Paulista da cidade de Bebedouro. Renata atua no município de Sorocaba e o Aleandro em São Caetano do Sul. É uma rede municipal também. Então, professores, como é que fica a gente pensar um planejamento para o 6º ano? Está ali no Fundamental 2, acabou de sair do Fundamental 1, ou dependendo do local também, conhecido como está presente no ciclo 3, dependendo do local, as nomenclaturas, né? 6º ano. Esse é o nosso assunto de hoje, fazer esse planejamento. Quem são estes sujeitos? Os sujeitos dos 6º anos, eu entendo que são alunos com muita energia, alunos que estão entrando num período de puberdade, então eles têm energia de sobra para realizar e fazer as atividades. Acredito que seja uma turma, um grupo de sujeitos assim, muito participativo para realizar as propostas que são direcionadas a eles. Eles são alunos, né, que estão em transição dos anos iniciais, né, o final dos anos iniciais para o começo dos anos finais, né, então é importante reconhecer esse aluno, conhecer esse aluno, né, e um dos instrumentos que nós temos é a avaliação diagnóstica. Perfeito. Mais alguém quer contribuir para o pensamento? E lembrando que essa avaliação diagnóstica ela pode ser feita de várias formas. Verdade. Uma das formas que eu utilizo é a gamificação. Então, através de perguntas ali de um jogo do quiz, ou perguntas entre eles mesmos valendo ponto, eu acho que é uma forma de engajar os alunos e ali prever o que eles já sabem e o que eles precisam ainda aprender sobre aquele tema. Uma roda de conversa também, um brainstorming também, né? Às vezes uma dinâmica ajuda muito também. Um mapa mental, uma possibilidade interessante também. O que vocês acham de uma pergunta norteadora, assim, como tentar captar dos alunos que estão entrando no Fundamental 2, o que é educação física para eles? Eu acho muito válida, né? É importante saber o que ele pensa, o que ele acha, o que ele conhece da educação física. Eu também penso que seja uma pergunta muito importante, que eles estão na fase de transição, como a Renata já pontuou, e também está num processo de explorar o novo, que é um mundo novo, eles se tornam mais independentes, eles pensam que o 6º ano será uma nova vida, mas não, eles já trazem muitos saberes dos anos iniciais, só que eles pensam que tem uma ruptura, mas não é uma ruptura tão grande assim na educação física. A partir do momento que eles trazem o que eles conhecem, torna mais fácil a aula de educação física e a escolha dos conhecimentos. A diagnóstica vai abordar a bagagem que ele carrega com o sujeito, né? Desde o nascimento até o momento que ele chega nos anos finais do ensino fundamental. Essencialmente, né? A gente conseguir reconhecer e conhecer esse grupo do 6º ano, desses indivíduos que estão ali, e para a gente poder estruturar e seguir, né, ao longo do ano. Então faz parte do nosso trabalho do planejamento conhecer esses indivíduos e este grupo, né, quais saberes já estão ali. Uma outra estrutura que eu sei que vocês muito bem sabem, pontualmente ali uma segunda estrutura, seriam os objetivos, né, desse planejamento, que é muito importante. Sejam objetivos gerais, objetivos específicos, né? Como é que vocês trabalham e entendem os objetivos, né? Como se algo possível dentro da didática do planejamento e atrelando a educação física dentro da escola, dentro do planejamento do município, dentro do planejamento da escola, dentro do seu próprio planejamento, o que é possível. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso e cada vez mais a gente vai entrando nessa estruturação do planejamento.
Bom, o objetivo ele é prever o que o aluno ele possa saber no final de um trabalho pedagógico, né? Então ele parte de um objetivo também geral, um objetivo macro e também dos objetivos específicos separados por etapas, né? Então, um exemplo, futebol. O que você espera que o aluno aprenda no final da unidade didática? Que o aluno consiga entender as regras do jogo, consiga jogar, perceber as questões táticas e técnicas. E o objetivo específico seria o quê? Compreender ali como que eu faço um passe, compreender como que eu faço uma jogada ensaiada. Então, acho que parte desse pressuposto, né? Objetivo geral para objetivo específico. Conhecimento amplo para o conhecimento mais especializado do aluno. Eu penso como objetivo um caminho a seguir. Como muitos já conhecem, é muito falado que devemos saber o que queremos alcançar. A gente, como objetivo em mente para o aluno, a gente entende que aquele grupo de aluno precisa alcançar algo ao final de um período. Então, eu penso que o objetivo é a pergunta norteadora dos 5 elementos de um planejamento. Ou seja, né, ele é imprescindível, né, os objetivos dentro de um planejamento, né? A gente não consegue ter um planejamento se a gente não tiver um objetivo, né? Ou tiver os objetivos Legal. definidos. Certo. Então, objetivos, qual seria um objetivo interessante e que esse grupo aqui do ProF, de professores maravilhosos, que vocês consideram que seria um ótimo objetivo pra gente? Um objetivo dentro da realidade do 6º ano, para um pouco de brincadeira, né? Mas faz parte também da nossa conversa. Um objetivo para um 6º ano. Como que a gente abordaria e indicaria para quem está nos ouvindo, né? Acredito que o 6º ano é o momento de começar a explorar um pouquinho mais o repertório, o motor cultural dos alunos. Aquilo que ele já aprendeu no ensino fundamental, anos iniciais, começar a ampliar esse leque de repertório cultural nos anos finais. E além de ampliar, né, ampliar e diversificar, né, essa cultura corporal de movimento. Então, a gente entendeu que a diversificação é muito importante para o conhecimento dos alunos. Então, a gente definiu como objetivo geral que seja a ampliação e a diversificação do repertório motor do aluno. Então, a gente definiu que deve passar em algum momento do ano todas as unidades temáticas do 6º ano. Exemplos das unidades temáticas estão jogos e brincadeiras, os esportes, as ginásticas, as danças, as lutas e as práticas corporais, exemplificando em todos esses 6 temas serão que ser trabalhados durante o ano. Então a gente possibilita várias práticas para os alunos e amplia seu repertório durante o ano. E aí mostra muito como o objetivo ele fica bem casadinho ali, bem próximo com o conteúdo, né? E aí essas unidades temáticas que a gente está escolhendo aqui, elas estão na BNCC para o 6º ano e nós pretendemos, né, com este grupo, trabalhar essas 6 unidades temáticas. E a gente pretende falar um pouquinho agora sobre este conteúdo, esses temas. Bom, na minha escola, o conteúdo jogos e brincadeiras, partindo dos jogos eletrônicos, eu trabalho com o objetivo de fazer com que os alunos conheçam a cultura digital, né? Através de virtualização do jogo, trazer os alunos para dentro da realidade digital, fazer com que os alunos percebam a sua origem, construam um conhecimento na qual eles possam associar aquilo fora da escola. Um exemplo, o jogo do Pac-Man. Será que é possível jogar o Pac-Man para além das telas? Né? Trazer para a quadra, fazer um jogo na nossa aula de educação física, construir junto isso. Então, acho que é um meio, uma proposta que é viável fazer com os alunos para que eles possam conhecer mais sobre os jogos eletrônicos. Legal, professor Wellington. Então, você já trouxe aqui, vai trazendo os caminhos de metodologia, certo? Para trabalhar o nosso conteúdo de brincadeiras e jogos, especificamente ali jogos eletrônicos. Interessantíssima essa abordagem que você traz. Leandro, você... Então, eu gostaria de fazer uma ponderação sobre jogos eletrônicos, que a gente também traz aquilo onde o aluno está inserido.
ele está inserido no mundo digital, ele está inserido nos jogos eletrônicos. Porém, muitas vezes eles não têm a consciência e não jogam de uma forma racional. Joga apenas jogar por jogar. E eu penso que trazendo para a aula de educação física, além de mostrar para eles que tem outras maneiras de se trabalhar além da quadra, eu também tenho a responsabilidade de conscientizar sobre o jogo e também sobre o tempo que eles passam no celular, não só sobre o jogo, mas sobre o cotidiano, o dia a dia, a importância deles entender o jogo e praticar de uma maneira saudável. Perceber os benefícios e malefícios, né, que a tecnologia, os jogos podem nos possibilitar, como um aprendizado para o ser humano. Eu acho que parte desse caminho. Isso já vai ajudando, né, o aluno a ter um pensamento crítico, né, de analisar, perceber, né, as situações, as atividades, né, os jogos. Isso é muito importante já começar, né, desde esse início do fundamental, anos finais. Sim, até também é o que escolher. O que escolher. É quando jogar, o que jogar, com quem jogar. Todas essas regras têm que ser discutidas com eles. Muitas vezes em casa não tem essa conversa. A criança ou o aluno entra no quarto, joga sem supervisão alguma, sem controle algum, jogos que não são indicados para as suas idades e fica exposto ao mundo cibernético através do jogo. Com a educação física, com a aplicação dentro da aula, a gente pode contribuir com a ampliação do conhecimento e do respeito às regras da aula e em casa também a partir desses jogos. Isso é interessante, né, professores? Porque mostra que além do conteúdo que a gente trabalha, a gente acaba indo além, né, e desenvolvendo outras questões de reflexão com os alunos. Legal, fiquei um pouco curiosa em saber jogos que vocês utilizam, né? Entendi que a gente está falando assim sobre a virtualização do corpo e trazer do digital para o real. Eu estava conversando ali, tomando café com meu colega Wellington antes, e aí ele falou sobre a questão digital para o real. Achei muito interessante, mas eu tô curiosa assim de saber quais plataformas vocês poderiam usar, quais modelos, né? Porque é difícil. Como que a gente traz esse jogo eletrônico para a educação física? Olha, uma das possibilidades é a plataforma do YouTube, né? Então nós temos ali um jogo de dança, Just Dance, onde os alunos podem ali observar os movimentos e tentar reproduzir, fazer uma gamificação entre eles, né? Possibilidade de jogos, pontuando. E tem um outro jogo que eu utilizo muito, que é chamado jogo do tapete do movimento, onde são separados por cores. Então, o joguinho ele indica as cores que o aluno deve se posicionar, então pulando verde, pulando amarelo, pulando azul. E nessa forma de estratégia, de trabalho, o aluno ele pode construir esse tapete com materiais simples, como o EVA, né? Recortar então os quadradinhos lá, indicados as cores, e seguir os movimentos da televisão. E é uma maneira de trabalhar com eles de virtualização. Os alunos são protagonistas do movimento, são protagonistas da sua ação, né? Do seu aprendizado. Outras possibilidades que vejo através dos jogos de tabuleiro com a gamificação. A gente tem aplicativos e softwares que trazem uma gamificação que faz com que o aluno entenda melhor a prática do jogo, porque às vezes o tabuleiro ali eles não entendem a dinâmica. A partir de exercícios no computador é facilitado isso, porque são travados alguns movimentos, impede que ele faça os movimentos errados, assim ele acaba absorvendo mais essas habilidades. E quando a gente faz a virtualização, temos o xadrez humano, que a gente leva da sala do virtual para eles. Então ele é parte integrante do jogo, ele não é apenas um jogador. Tem também o clássico Pac-Man, que a gente tem o objetivo de sair de um local para o outro sem ser capturado pelo colega, seguindo algumas regras. Por exemplo, a gente pode seguir as linhas da quadra. Você tem que cumprir esse trajeto sem sair das linhas, enquanto tem um pegador também pelas linhas. A gente está trazendo o jogo Pac-Man, que é bem tradicional, e levando para a escola de a maneira ativa dos alunos. E uma possibilidade bacana também, quando a escola não dispõe de recurso, né, como lousa digital, tecnológico assim, é na conversa com os alunos, definir um jogo em comum que eles conheçam e fazer com que os alunos participem da construção, né, dessa virtualização desse jogo para a quadra, né, que também é uma maneira de estar vivenciando isso.
Uma outra proposta que até é polêmica são jogos de tiro, né? Temos o Free Fire. É uma possibilidade de ser trabalhado na educação física também, contextualizando com isso por que tem que ser violento, por que é preciso atirar no outro. Então, trabalhar com eles de uma forma reflexiva, como promover ou recriar o jogo de uma forma mais harmônica, onde todo mundo possa participar sem promover atos de violência. Legal, professora. Falando isso, eu pensei também de como a gente pode tratar os jogos eletrônicos com eles de maneira crítica, né? Então, essas reflexões, por exemplo, no contexto do Roblox, a gente vê, inclusive, assédios e violências e imagens ali que estão no universo das crianças e jovens dessa idade, e que a gente precisa, às vezes, conversar um pouco sobre isso. E, principalmente, a gente pode conversar sobre jogar por longas horas esses jogos também, né? Seria saudável ou não? Dá para ter muitas conversas com o grupo também, a partir apenas dessa unidade temática, brincadeiras e jogos eletrônicos. Passando aqui, seguindo um pouquinho mais, entramos aí nos esportes, certo? Escolhemos esportes de marca e esportes de invasão como conteúdo para o 6º ano. Apesar da BNCC indicar ali outros esportes, nós pretendemos focar nos de marca e invasão. Me contem um pouquinho mais o que vocês pensam sobre isso. Eu acredito que os esportes de marca, né, o atletismo é a base, né, para todos os demais. Então acho que é importante, né, pelo menos na minha prática, começo pelo atletismo, porque ele vai dar a base para os outros esportes e para as outras atividades, né? Esse conhecimento do corpo, né, o desenvolvimento dessas habilidades, né? Eu acho que o atletismo ali é a base. Eu gosto muito de trabalhar com os esportes de invasão, né? Fazendo com que o aluno conheça a sua lógica interna, conheça ali as suas propostas metodológicas, ele possa compreender o jogo e possa também criar e recriar esses jogos, né, de forma lúdica, e possa também ser explorado em outros espaços, além do ambiente escolar. Eu acho que o atletismo, né, como tem a fama popular, que o atletismo é a mãe de todos os esportes, porque ele tem os fundamentos básicos do movimento, que é o correr, é o saltar, é o lançar e o arremessar. Então eu gosto muito de trabalhar que nesse período de aulas de atletismo a gente também continua fazendo aquela avaliação diagnóstica. Qual é a capacidade do meu aluno? Eles falaram que conhecem jogos, que já fizeram, que pretendem fazer outros jogos, mas eu não sei ainda na prática qual é a capacidade. Muitas vezes falta lateralidade, muitas vezes eles não correm de uma maneira eficiente. Com isso gera risco. Se eu ensino uma maneira eficiente de correr, se eu ensino os fundamentos do movimento, eu tenho o princípio básico para partir para os movimentos. E os esportes de invasões, eu gosto porque normalmente são jogados em equipes. A partir do jogo em equipe a gente começa a ter regras, a ter espaço, delimitações, a ganhar e perder. Então gera muitas outras discussões e também tem a participação totalmente ativa do aluno. Certo. Professora Renata, vamos continuar aqui com a parte de ginástica. Outra unidade temática, ginástica de condicionamento físico. Bom, a ginástica de condicionamento físico, né, no 6º ano, eu começo com ela, porém eu não fico só nela, né? Eu amplio para a ginástica para todos, né, que antes chamava ginástica geral. Por quê? Porque os alunos, né, eles têm uma certa, vamos falar assim, às vezes um pouquinho de vergonha, um pouquinho de resistência, né? Porque tem um pouquinho do medo de se expor quando a gente fala de ginástica, né? Pela questão do movimento do corpo, de não conseguir fazer, do estigma. Então, quando você apresenta, né? Além da ginástica do condicionamento físico, que aí vem com alongamento, uma percepção corporal, você traz a ginástica para todos, que ela realmente ela favorece a participação de todos dentro daquilo que ele consegue contribuir, do que ele consegue fazer.
eles acabam se sentindo mais à vontade. Então foi uma maneira assim que eu encontrei de aproximar, né, os alunos, né? Então amplia um pouquinho a ginástica de condicionamento físico, aí vem para a ginástica para todos, né? E aí eles conseguem se aproximar um pouco mais da ginástica, tirar um pouquinho todo esse meio, essa vergonha, esse receio, né? E de não querer se expor, e acaba sendo divertido, né, para eles. Acaba então juntando uma parte assim que eles começam a criar, né, a ver os elementos que fazem parte, a ver várias possibilidades, então que todo mundo consegue participar de acordo com aquilo que ele tem aquela habilidade no momento, com que ele consegue fazer, né? E isso já possibilita que você consiga incluir a participação de todos, né? Outro ponto importante da ginástica é que ele já amarra com outras unidades temáticas, que a partir da ginástica a gente já conhece sobre a expressão corporal, o ritmo, a gente pode partir para as danças urbanas, que nesse momento assim, a gente vê da transição, eles começam a querer fazer as atividades separados, e depois isso se torna um estigma. Chega no 8º, no 9º ano, eles não conseguiram se juntar para fazer uma dança ainda, em grupo muitas vezes. E é um momento também que, devido à realidade, o convívio com a turma, eles também passam a ser um momento de vergonha, porque não quer aparecer devido à característica do corpo, devido ao preconceito de muitos, devido a gente começar a criar um padrão estético, né? E a ginástica quanto a dança, elas estão amarradas e eles ajudam a gente superar essas barreiras, né? E eu penso que a gente pode trabalhar as danças urbanas desde o 6º ano, como o hip hop, o rock, o break, e aumentando a criatividade dos alunos, as expressões corporais e a criatividade. Penso que ambos os conteúdos estão conectados, né? Para falar sobre a saúde, falar sobre preconceito, estereótipo, de uma forma que o aluno possa compreender que tanto um quanto o outro conteúdo pode ser feito por todos, independente se for homem ou mulher, né? Legal, a gente consegue colocar ali assuntos transversais também, né? Em todas essas unidades temáticas. Em alguns momentos elas ficam mais evidentes algumas características, em outros momentos outras características vão emergir mais fortemente, né? E aí então a gente falou sobre a ginástica e temos a unidade temática danças, e elas estão muito próximas porque trabalham ritmo, expressão, musicalidade, né? Que na educação física a gente ainda está começando, né? Iniciando essa, vou dizer assim, uma palavra horrível, colocação no nosso ambiente. Então, diferente do esporte, que ele já está mais enraizado na nossa sociedade, dentro da educação física historicamente, a ginástica e a dança a gente ainda está construindo, mas já temos a BNCC respaldando um documento, né? Porque na educação física a gente também tem essa luta de construir o que faz parte do nosso currículo, né? E estamos aqui também como professores afirmando novamente a importância da ginástica e das danças dentro deste currículo. E aí a gente também pode, chegando ali no tema das lutas. Então, no tema luta, o 6º e 7º ano, a gente deve trabalhar as lutas do Brasil. Como a gente parte do mais simples, mais complexo, a gente inicia com as lutas brasileiras e depois a gente vai para as lutas do mundo, né? Também, eu penso que as lutas brasileiras, a gente pode usar a capoeira como exemplo, ela está casada junto com a ginástica e as danças, porque a capoeira também pode ser usada como dança, como jogo, como luta, né? Então, eu penso que seja um tema muito legal, além também da gente obedecer algumas leis que, mesmo sendo muito difícil, a gente tem que criar uma lei para discutir certos assuntos, mas já que foi criada a lei, a gente deve seguir, né? E a gente vai trabalhar as questões de matrizes africanas e indígenas, e já entra a lutas do mundo e pode discutir muita coisa. A gente pode falar da história, a gente pode falar da luta, a gente pode falar sobre regras, sobre leis, sobre preconceito, todo no campo da luta
além de discutir a violência, Ótimo. as diferenças de violência e luta, a diferença entre briga e luta, e assim aumentando o repertório não só prático corporal do aluno, também como um repertório cognitivo através de discussões. E as lutas também a gente pode trabalhar com os jogos de oposição também, né? Iniciando com os jogos de oposição, né? E depois ampliando para todo esse repertório que o professor Leandro trouxe também. O trabalho com as lutas deve abordar sempre o caráter lúdico, né? Nunca com o caráter de repetição ou padronização de movimento, que isso vai se caracterizar, fazer com que o aluno não se sinta à vontade em participar dessa unidade temática. É mais uma discussão, né, que a gente precisa aqui afirmar a diferença da educação física escolar, né, que não é uma educação física baseada num treinamento. Ela é educação física baseada em direito cidadão, em história da humanidade, em cultura, e passa tudo, pelo biológico, passa pelo social, psicológico, emocional, todo o corpo social da educação física e o corpo dos indivíduos que estão ali convivendo com a gente, né? Muito importante isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Só sobre a lutas ainda, Mayara, existe ainda assim, uma certa resistência, até por parte dos professores e da própria comunidade escolar, quando a gente fala de trabalhar lutas, e que é importante, né, o nosso trabalho de fazer com que o aluno, né, e muitas vezes a própria comunidade entenda a diferenciação, né, porque eles associam muito lutas com brigas, com violência. E esse nosso trabalho é importantíssimo para que justamente separe, né, mostre uma coisa, a luta não tem nada a ver com brigas, com violência, né? Então, é mais um papel que a gente tem ali importantíssimo na comunidade escolar, junto aos alunos. E aqui entra um fator da importância do planejamento. Aqui a gente consegue ver a importância do bom planejamento, que com o bom planejamento a gente consegue mostrar essas diferenças. E se a família precisar ter informações, se a família estiver desconfortável com essa prática, a partir de um bom planejamento da documentação, ele também vai enxergar que você está dando uma vivência para o aluno, não está ensinando a violência. Ótimo. Tem todo ali um preparo, né, objetivo, conteúdo, metodologia de aula desse docente. E aí a nossa última unidade temática para o 6º ano, práticas corporais de aventura. E ali objeto de conhecimento que a BNCC coloca, práticas corporais de aventura urbana. Então, as práticas corporais de aventura urbana é uma coisa nova, né? Não só na educação física, mas no mundo também. As práticas de aventura fora da escola também é uma coisa nova, que é um advento da migração e da revolução industrial. As pessoas passaram, saíram da zona rural e foram para os grandes centros. Com os grandes centros e com a violência do nosso país, as pessoas começam a ficar dentro de casa. Então, idealizadores tiveram que criar práticas para que a gente pudesse fazer nas zonas urbanas, que antes era feito na natureza. Hoje, como a gente não tem tantos espaços livres, a gente faz nas zonas urbanas. Com isso, a gente traz para a escola, e é de suma importância que os alunos conheçam que tem essas possibilidades, que muitas vezes eles nascem em um local e só têm acesso a uma pracinha. E não conhece nenhuma prática, não consegue subir em uma árvore, não consegue fazer nadar, não consegue usar aquele objeto a favor de uma prática esportiva, e às vezes fala que não faz a prática porque não tem nenhum ambiente. E a prática corporal de aventura vem para suprir essa demanda de a gente adaptar o que a gente tem para fazer as nossas atividades. Utilizar o nosso meio, né? O meio ambiente ali, o meio local que a gente vive. E com essa fala do professor Leandro, né, reforça ainda mais a importância da gente revisitar o nosso planejamento, né? E por conta de tanta transformação, todas essas transformações que a sociedade passa,
o nosso planejamento também ele tem que ir se adequando a essas transformações, né? A sociedade de 10, 20 anos atrás não é a sociedade de hoje. A cidade que a gente vive é totalmente diferente de 10, 20 anos atrás. Então, a importância de revisitar e rever o planejamento, né, e da gente estar constantemente, né, analisando, vendo o que ainda é pertinente, o que não é, o que precisa mudar, e seguindo também os documentos norteadores, que também eles vão se modificando justamente por toda essa transformação que a sociedade passa. Nossa, achei ótima essa conversa com vocês. E aqui a gente vai estruturando o nosso planejamento, né? Lembrando que a gente falou ali sobre avaliação diagnóstica no começo, falamos sobre os objetivos, os conteúdos que a gente escolheu, as metodologias, maneiras de fazer. E agora a gente não pode esquecer da avaliação. Porque para a gente saber, né, para a gente ter uma noção, uma ideia de como é que foi, se o nosso objetivo lá do comecinho chegou nele, chegou próximo, né, se ele foi o nosso orientador, nós precisamos chegar agora na avaliação para ver como foi tudo isso. Antes de a gente falar da avaliação, eu gostaria de voltar um instante antes, que a gente falou de muitas práticas, possibilidades de executar essas práticas, e as metodologias, eu penso que o professor não deve se fechar a uma metodologia, porque cada unidade temática, ela se adapta a alguma metodologia melhor. Tipo jogos eletrônicos, a gente vai falar da metodologia de gamificação muito, porque já é um princípio do jogo. A gamificação vem daí. Se a gente vai para os esportes, nada impede que a gente crie um projeto, use a metodologia de jogos dentro da prática da metodologia de projeto. Também que as metodologias ativas estejam ali, porque o aluno é a parte principal, é o protagonista do projeto. Então, a metodologia, você tem que ir avaliando qual é a melhor metodologia para cada conteúdo, e não só dentro do conteúdo, a cada aula. Porque em uma aula eu posso precisar de uma metodologia e na outra aula eu posso precisar de outra metodologia. Também vai entrar na questão das particularidades das turmas, né? Às vezes a metodologia dá certo para uma turma, mas pode ser que não dê certo para outra. Então a gente precisa ter esse olhar um pouquinho também mais peculiar ali, para pensar qual metodologia é mais adequada para cada turma. Certo. E aí vamos agora para avaliação? Avaliação. Como que a gente pode fazer uma avaliação formativa, né? Que também faça sentido para esses sujeitos. Não que configure ali apenas como um dado para a gente, mas que todo esse processo, ele não se deu apenas como uma aplicação de algo, né? Precisou do envolvimento de todo mundo. Como se daria essa avaliação, então? Acho que a avaliação a gente pode utilizar não somente uma, mas vários instrumentos, né, para avaliação, e a gente vai procurar o que seja mais adequado, né, para aquele conteúdo, a maneira de avaliar, uma prova teórica, um trabalho, uma avaliação prática, né, uma roda de conversa. Então acho que a gente tem várias possibilidades de instrumentos de avaliação, né, buscar qual atende melhor. A avaliação parte de dois pressupostos, né? O primeiro é quantitativo, que analisa dados, e tem o qualitativo. Então, penso que para a educação física não existe nenhum certo e nenhum errado, mas eu utilizo muito da avaliação qualitativa, né? Eu gosto de fazer muita autoavaliação com os alunos, verificar o que eles aprenderam durante o processo e o que pode ser melhorado no próximo planejamento. Penso também na gamificação, através de joguinhos, de Kahoot, de quiz, perguntas e respostas, né? Penso também na possibilidade de culminância, onde os alunos eles finalizam a unidade didática ali, ensinando para outra turma aquilo que eles aprenderam durante o processo. Então, acho que são possibilidades e instrumentos, como a professora Renata falou, que são viáveis, né? Não existe nenhum certo nem errado, mas as possibilidades podem ser realizadas na escola. Quanto à avaliação, eu gosto muito da metodologia de projetos, porque ao final do projeto a gente tem a criação de um produto. E a criação de um produto, ela passa por etapas. E as etapas precisam de ser discutidas. Normalmente essas etapas são discutidas em grupo. Então, grupos geram ideias,
as ideias geram discussões, aceitação de um lado, negação do outro e ajuste. E vai passando etapas, conclui uma etapa, conclui outra. Tem vários métodos de pesquisa que os alunos precisam passar. Eu preciso usar o eletrônico para colher um dado, eu preciso escrever, eu preciso desenhar para ver se dá, eu preciso saber se eu tenho material, e eu preciso passar para os meus colegas muitas vezes. Então, e essa é uma maneira de avaliação que eu gosto, que o aluno conheceu e ele se apropriou de algo que foi aplicado durante as aulas e gerou um produto. Outro tipo de avaliação que eu gosto eu nem sei se eu acho que é informal. É que o uso, a apropriação que vai além da escola. E você conversar com os alunos depois e o que você achou do jogo? E o aluno te retornar que ele comprou o jogo, o pai dele deu para ele um joguinho, ele fez em casa, ele ensinou o jogo para alguém, ele conseguiu avançar um desafio que a gente fez na sala. Eu acho que esse tipo de avaliação também, que é a informal, que você conversa com o aluno, um bate-papo com ele, sem questão, mais um bate-papo mesmo, não matéria. Pergunta para ele o que você achou. Eu não quis, tudo bem, mas você conheceu, você teve a oportunidade de saber se você gosta ou não. Então, para mim, a avaliação passa muito por isso, a apropriação do aluno de algo que você aplicou. E que perceber, né, bem interessante essa parte que você colocou, de quanto também é importante a gente receber, assim, vou usar uma palavra em inglês, bem conhecidinha ultimamente, feedback, de que a educação física ela vai para além da sala de aula, da quadra. Apesar da gente saber que vai ter essa materialidade ali de uma conversa informal com o seu aluno, de uma relação de confiança, convivência, vocês poderem fazer essa troca, né? Com certeza considero também que é uma das maneiras de avaliar, né? Que é um feedback da aprendizagem dele, né? Acho que um ponto importante que o professor Leandro falou sobre a apropriação é que o aluno entenda o que está sendo avaliado, quais são os critérios que ele vai passar pela avaliação, porque muitas vezes, dentro da educação física escolar, o aluno só apenas é avaliado, mas por que é avaliado, como está sendo avaliado. Então é importante que ele saiba, né, os instrumentos, os critérios da sua avaliação como ser humano, como sujeito do processo de ensino. E é importante, acho que amarrar nessa fala, né, do professor Leandro, do professor Wellington, aí novamente a importância do planejamento, né, e do objetivo, porque o aluno precisa saber o que ele vai ser avaliado e o professor, para saber o que ele vai avaliar também, ele tem que ter o planejamento, o objetivo ali definido para ele saber o que ele vai avaliar, porque se ele não tiver também, ele vai avaliar que aprendizagem, né? Então uma coisa justifica a outra, né? E tudo mostra o quanto é importante realmente ter definido o conteúdo, o objetivo, a metodologia, tudo, porque no final tudo é para ter esse retorno dessa aprendizagem. O professor precisa saber o que ele vai avaliar e o aluno precisa saber em que ele vai ser avaliado. Ótimo, legal. Nossa, adorei essa conversa, essa nossa tarde de sábado, de agosto, nesse inverno. Escola, planejamento e educação física. Acho que deu um bom caldo a nossa conversa no podcast. E é isso. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer estar participando desse ProFcast, né? E até o próximo ProFcast. Dizer muito obrigado. Eu acho que é rico esse momento de troca de experiências, né? Troca de olhares, compartilhar, aprender. Então, que possam vir outros momentos como estes, né? Então, eu, como fiquei responsável pela conclusão, eu queria falar mais um pouco do planejamento, que nós chegamos ao ponto que não existe um planejamento correto. O do Wellington é correto e o meu está errado. Não, nem da Renata está correto e o seu está errado. Existem várias maneiras de construir um planejamento. Dentro das diversas realidades, né? Basta apenas ter o cuidado, um olhar atento e seguir algumas etapas com 5 elementos que a gente vai conseguir fazer esse planejamento e dar seguimento nas aulas. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade e até a próxima. Legal. Solta a vinheta.